Como um zíper funciona? Se tentar empurrá-lo de cima para baixo, provavelmente não se moverá. Mas se usar só o puxador, ele desliza suavemente. Como isso acontece? Já fizemos mais zíperes do que estrelas na Via Láctea. Provavelmente você usou algum zíper 10 vezes hoje sem nem perceber, exceto se quebrar. Vou mostrar o que fazer quando isso ocorrer, mas o que acontece nesse negócio? Quero dizer, obviamente, os dentes se encaixam dentro do cursor, mas acontece que há uma quantidade surpreendente de engenharia nesse negócio. Tudo isso é pequeno demais para ver em um zíper a olho nu, por isso fizemos este aqui. Este é um vídeo sobre a surpreendente construção dos zíperes. O que é isso? Este é o dispositivo que basicamente começou tudo. A ideia era simplesmente pegar um monte de ganchos e ilhoses e tentar juntá-los de alguma forma para torná-los, entre aspas, automáticos, fecha aspas. Os ganchos parecem bem afiados. Acho que não gostaria deles no meu zíper. Não, definitivamente não, Ali. Por volta dos anos 1800, as roupas eram normalmente fechadas com cadarços, botões, broches e colchetes. Eles cumpriam a função, mas todos tinham o mesmo defeito. Se houvesse vários desses fechos em uma roupa, teria que fechá-los um a um. A maioria estava satisfeita, mas o engenheiro americano Whitcomb Judson acreditava que o mundo merecia algo melhor. A ideia principal, ao que parece, era colocar esses fechos em sapatos e as pessoas que precisavam amarrar os cadarços poderiam fazer isso em um movimento rápido. Então esse era o dispositivo que ele tinha em mente e... não funcionou. Judson era um inventor bem ruim. A maioria das patentes dele nunca teve muita aceitação, mas ele era um ótimo vendedor. Em 1893, na Feira Mundial de Chicago, ele apresentou esse dispositivo de fixação como a próxima grande novidade, afirmando que em pouco tempo isso substituiria botões e cadarços, e não só em sapatos, mas em todos os tipos de roupas. Com o apoio de investidores ricos que acreditaram nele, surgiu a Universal Fastener Company. 10 anos depois, a empresa conquistou um nicho vendendo fixadores para saias femininas. Puxe e está feito, diziam os anúncios, mas isso era mentira. O fixador de Judson tinha um design ruim, travava sempre e, por ser delicado e de aço que enferrujava, precisava ser retirado da roupa antes de lavar. Literalmente descosturado da sua saia. Além disso, se um único gancho e argola estivesse fora do lugar, todo o fixador ficava instável. Então, bastava se inclinar e tudo poderia abrir. A Universal Fastener Company teve poucos clientes recorrentes e acabou endividada. Em 1906, Gideon Sundback, engenheiro sueco de 25 anos, entrou para a equipe após se mudar para os Estados Unidos. Por que alguém como Gideon Sundback, com um bom diploma em engenharia elétrica, decide entrar para essa empresa falida? Bem, é uma ótima história. Veja, um dos gerentes da empresa tinha uma filha absolutamente deslumbrante. E essa filha chamou a atenção de Gideon Sundback e ele ficou completamente encantado. Então ele acaba trabalhando para o fabricante de roupas para poder se aproximar daquela filha e eles se casam. Nos anos seguintes, Sundback aprimorou o design de gancho e olhar de Judson, mas nada tornou o produto funcional. Então, logo após dar à luz uma filha, sua esposa, Elvira, adoeceu e morreu. E Sundback ficou absolutamente devastado. Então, a história romântica é que ele se dedicou ao trabalho naquele momento, tentando lidar com a dor da perda de sua esposa. Esse período difícil resultou numa grande descoberta. Sundback percebeu que isso nunca iria funcionar. Então, depois de anos ajustando, ele registrou uma patente própria. Esta é uma patente de 1914, mas se você olhar, ela é quase idêntica a um zíper de hoje. O zíper moderno de Sundback começa com 2 fileiras de dentes, e os dentes são moldados de forma que sejam mais largos na ponta do que a abertura do outro lado. Então, se você tentar juntá-los, é bem difícil. Agora, isso é especialmente verdadeiro em um zíper de tamanho real, onde é praticamente impossível. Mas se eu adicionar esse cursor na parte de baixo e tentar puxar pela lingueta aqui, de repente tudo parece fácil. Como isso acontece? Bem, eu posso remover a tampa do cursor para mostrar que é só uma cavidade em forma de Y, só isso.
Veja, à medida que você fecha o zíper, a cavidade em forma de Y inclina os dentes no ângulo certo, de modo que o dente tenha espaço suficiente para encaixar no seu sulco sem esbarrar no dente de cima. E ao abrir o zíper, essa peça em forma de cunha separa os dentes, permitindo que você o abra. Isso causa uma peculiaridade de design na parte de cima. Nenhum zíper fecha totalmente, pois a cunha sempre permanece entre os dentes. O design original de Sandbeck era diferente deste grandalhão. Seus dentes eram retangulares com uma saliência no topo chamada ponta e um entalhe correspondente embaixo chamado cavidade. Assim, ao alinhar os dentes, cada ponta encaixava na cavidade do dente ao lado, criando uma conexão forte. Mas havia um problema. Mesmo que Sandbeck tivesse um novo design e uma patente, fabricar um zíper assim na década de 1910 era muito inviável. Cada pequeno dente precisava ser moldado com precisão para o fecho funcionar, mas na época não havia ferramentas confiáveis para isso. Então ele teve que criar máquinas extraordinariamente engenhosas que permitiram automatizar a produção do zíper desde o início. A máquina de Sandbeck operava usando um fio em Y de liga de níquel como matéria-prima. Primeiro, ela cortava pedaços do fio para servir como dentes individuais e, em seguida, estampava a cavidade e a ponta em cada dente. Por fim, a máquina prendia os dois braços do formato em Y juntos em um pedaço de tecido chamado fita. Essa fita mantinha todos os dentes no lugar e era a parte do zíper que depois seria costurada em roupas e outros produtos. As máquinas de Sandbeck eram impressionantes. Já nas primeiras versões, produziam 150 metros de zíperes por dia, que eram muito resistentes. Isso porque, para que um dente se solte, ele precisa se afastar dos vizinhos, o suficiente para que as saliências de cada lado se soltem. Como as máquinas espaçavam os dentes com precisão, não havia como isso acontecer. Agora você pode pensar que poderia simplesmente esticar o zíper verticalmente para separar os dentes, mas a fita do zíper em si é feita de um tecido forte e inelástico. Mesmo que a roupa seja elástica, os dentes ficam presos à fita, que não estica, então não soltam. Porém, esse mecanismo pode falhar. Se até mesmo um único dente cair, bem, então seus vizinhos têm espaço suficiente para se soltarem, e então os vizinhos deles também se soltam, e isso causa um efeito cascata e o zíper inteiro se abre. Isso não era algo com que você precisava se preocupar com botões que só podem falhar um por vez. Mesmo com essa falha, os empregadores de Sandbeck viram a patente como uma mina de ouro. Assim, a Universal Fastener Company lançou o produto com um novo nome, Hookless Hooker. Eles logo abandonaram esse nome e passaram a chamá-lo de Hookless Fastener. Esse novo fecho teve sucesso, mas não era popular, e as suas primeiras aplicações eram específicas. Você o encontrava em cintos de dinheiro, as pochetes da década de 1910, bem como bolsas de tabaco e botas de borracha. Agora, essas botas de borracha eram particularmente importantes. Elas eram fabricadas pela empresa B.F. Goodrich. Quando eles conseguiram o dispositivo, ficaram convencidos de que, sim, isso nos daria uma vantagem sobre nosso concorrente. Vamos lançar esse fecho automático, mas precisamos de um nome para ele. O presidente da empresa teve uma ideia. Bem, sabe, funcionou muito bem, é bem legal, você pode simplesmente, sabe, ele faz um som tipo zip quando você está fechando e quando está abrindo. Então, B.F. Goodrich lançou no início dos anos 20 as suas botas zíper. As botas fizeram tanto sucesso que o nome zíper transcendeu o calçado e virou o nome do fecho em si. Logo, os consumidores queriam o zíper em tudo. Na década de 30, a Universal Fastener Company tornou-se muito bem-sucedida. Eles também ganharam um novo nome, Talon, já que os seus fechos tinham uma pegada firme, era como as garras de uma águia. Os zíperes da Talon eram mais resistentes do que o modelo de colchetes de Judson por terem peças mais simples. Eles eram feitos de liga de níquel resistente à ferrugem, não de aço, permitindo deixá-los na roupa durante a lavagem. Se for lavar algo com zíper na máquina, sempre feche-o, assim evita que enganche em outras roupas e protege o próprio zíper. Apesar da popularização rápida dos zíperes, consumidores mais velhos e conservadores resistiram, principalmente ao uso na braguilha. Lendas urbanas começaram a se espalhar. Uma das mais famosas é o mito do sujeito que vai jantar na casa dos pais da noiva. Ele se senta à mesa, olha para baixo e percebe, meu Deus, não fechei o zíper da calça, então ele fecha o zíper.
Mas então, quando ele se levanta alguns minutos depois para sair da mesa, ele prendeu a toalha de mesa no zíper da calça e acaba derrubando toda a mesa atrás dele quando se levanta e vai embora. Ainda fico confuso porque os zíperes, mesmo sendo mais caros e temperamentais do que botões e cadarços, ainda assim são muito populares. Agora você vê o cerne do mistério? A novidade de um zíper em si foi algo que conquistou as pessoas. As pessoas queriam ser modernas, e isso passou a ser fortemente associado ao conceito de ser moderno. Achei interessante que, ao analisar a Segunda Guerra Mundial, o fabricante de zíperes na Alemanha era uma das indústrias protegidas, apesar do fato de que utilizava metais bastante preciosos, metais que eram muito importantes para munições e coisas do tipo. Mas os zíperes eram protegidos porque estavam intimamente associados à prosperidade moderna, com a ideia de que, se pudermos ter zíperes, então talvez tudo fique bem. Mas uma razão mais óbvia para a popularidade do zíper é a sua facilidade de uso. O quão mais rápido é um zíper comparado a botões? Tenho uma jaqueta com ambos, então vou cronometrar. 3, 2, 1. Pronto! Quero dizer, é um ótimo exemplo de como uma abordagem mais automática pode te poupar muito tempo, que é exatamente do que se trata o patrocinador de hoje, a Hostinger. Digamos que você tenha vários projetos espalhados pelo Slack, e-mail e WhatsApp. Se você tentar acompanhar tudo manualmente, o processo é bem lento e é muito fácil deixar alguma coisa passar. Mas com a Hostinger e o servidor virtual privado deles, ou VPS, você pode rapidamente compactar todo o seu projeto e reunir tudo em um só lugar. Com um clique, você pode instalar o OpenClaw, um assistente pessoal multicanal em hospedagem ou VPS. O recurso de organização do OpenClaw revisa todas as caixas de entrada, seleciona as mensagens mais importantes e reúne em um ponto central. Também é uma ótima ferramenta de pesquisa, então se houver um assunto do seu interesse, você pode usar o OpenClaw para buscar fontes relevantes na web e também se manter atualizado sobre publicações em todos os lugares, do Reddit a Nature. E como ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode acordar toda manhã com um novo lote de artigos entregues diretamente na sua caixa de entrada. Se quiser rodar o OpenClaw, acesse hostinger.com/Veritasium OpenClaw ou clique no link na descrição. Use o código Veritasium para garantir desconto exclusivo em todos os planos anuais de VPS. Agradeço a Hostinger pelo patrocínio desta parte do vídeo, agora voltamos aos zíperes. Hoje, ainda associamos o design de Sandbach aos zíperes. Além da versão clássica de metal, resistente e confiável, surgiram zíperes de plástico mais baratos e flexíveis. Você talvez se surpreenda ao saber que esses dois tipos de zíper não são os mais comuns do mundo. Na verdade, o zíper mais popular do mundo não tem dentes, e é isso aqui. Ok, à primeira vista parece um zíper comum, mas se eu puxar os fios, você pode ver que tudo aqui é só um pedaço estranho de plástico. Imagine uma espiral de plástico parcialmente achatada. Você pode moldar o plástico para que um lado de cada volta fique mais saliente em cima e embaixo. Se você fizer isso uma segunda vez com um segundo pedaço de plástico, vai perceber que agora tem saliências que se encaixam perfeitamente como os dentes de um zíper. Costure as duas espirais no tecido, adicione um cursor e pronto. Você tem um zíper funcional, chamado zíper de espiral. Surgiu nos anos 40 como uma alternativa barata ao design original e hoje está em todo lugar. Principalmente em malas e mochilas, onde o zíper precisa ser flexível para contornar cantos. Os zíperes de espiral também têm outro benefício. Como todos os dentes são uma peça única e interligada de plástico, não há como um dente cair sozinho, então isso evita a causa daquela falha em cascata. Mas ainda havia um problema que os zíperes precisavam resolver, e era que eles eram meio bons demais. Especialmente zíperes que já foram muito usados e estão meio desgastados no cursor, eles podem simplesmente abrir sozinhos. Para evitar isso, o próprio Gideon Sandbach realmente criou um mecanismo de travamento, como um freio. Embaixo da peça que conecta a lingueta ao cursor, há um pequeno pino de metal. Quando a lingueta está na sua posição de repouso típica, uma ponta do pino atravessa um buraco na face inferior do cursor, encaixando-se entre os dentes ou espirais do zíper. Desta forma, o cursor fica travado no lugar, mas quando a lingueta é puxada para frente, isso libera o pino, permitindo que o cursor se mova.
Agora dá para ver um pequeno espaço com luz, pois o limitador do zíper está acionado. Mas se eu pegar a lingueta e começar a puxar, você pode ver que, por causa do formato dela, ela vai acabar empurrando essa parte para cima, mesmo que eu esteja puxando para o lado, e isso vai destravar. Tente abrir o zíper da calça puxando pelas laterais, mas só vai funcionar se puxar a lingueta para baixo. Esses travamentos não existem em todo o zíper, mas são mais comuns do que parecem. Contei 65 zíperes neste cômodo, 33 tinham mecanismos de travamento, ou seja, mais da metade. Nunca tinha notado isso em um zíper. Procurando zíperes no meu quarto, percebi outra coisa. Em lingueta após lingueta, não havia menção a talão, mas eu continuava encontrando as mesmas 3 letras, YKK, 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 YKK. Até em roupas e objetos de marcas bem diferentes. Se você olhar para o seu zíper agora, provavelmente verá a mesma coisa. Então, a princípio eu pensei que isso poderia se referir a um estilo específico de zíper ou algo assim, mas aí eu pesquisei no Google e descobri que YKK é uma empresa, a maior fabricante de zíperes do mundo. Se a Talon tem os direitos da patente original e é dona do zíper original, como isso é possível? Como não tenho nenhum zíper Talon no meu quarto? E como a YKK dominou o mercado dos zíperes? A Talon dominou o mercado de zíperes até os anos 30. Mas, em 1934, a patente original de Sandbeck expirou, então o mercado ficou totalmente aberto para os concorrentes. Nesse mesmo ano, o empresário japonês Tadao Yoshida fundou uma nova empresa de fechos, a Yoshida Manufacturing Corporation, ou YKK. Tudo começou numa oficina em Tóquio, onde cada zíper era feito à mão. Então, em 1945, essa oficina foi completamente destruída por bombas aliadas. Mas Yoshida não se abalou, reconstruiu a fábrica e após a guerra passou a comprar máquinas de zíperes dos Estados Unidos. Eles melhoraram a máquina, especialmente a velocidade. Eles então também decidiram passar a fabricar tudo internamente, desde os próprios zíperes até as máquinas e até mesmo as caixas em que os zíperes eram enviados. E a YKK enfatiza a qualidade acima de tudo. Eles fazem questão de dizer que se você tem um zíper YKK, pode confiar totalmente nele. E isso acabou sendo uma estratégia de vendas extremamente bem-sucedida. Por volta de 1980, a YKK ultrapassou a Talon como a maior fabricante mundial de zíperes. No início dos anos 2000, a participação da Talon nos Estados Unidos caiu para 7%, enquanto a da YKK chegou a 45%. A YKK ultrapassou a marca de 10 bilhões de zíperes vendidos anualmente no ano passado. Esse número é impressionante. 10 bilhões é uma loucura. Isso equivale a mais de 3 milhões de quilômetros de comprimento. Seria como dar 18 voltas ao redor do mundo. E nem todos são zíperes comuns do dia a dia. Então este é um zíper hermético e à prova d'água. Isso depende de uma vedação rígida de metal com metal, onde dentes de níquel são pressionados firmemente uns contra os outros sobre uma fita de borracha, garantindo extrema resistência à pressão. Quero dizer, esse parece um zíper robusto. Qual seria um caso de uso extremo para um zíper como esse? Mergulho em águas profundas, trajes de escape de submarino. Trajes de escape de submarino são impressionantes. Em caso de evacuação de emergência de um submarino, é preciso um traje que infle com ar para equilibrar a pressão do oceano profundo, que ofereça flutuabilidade e ajude a subir rápido à superfície. Mas você também precisa ser capaz de vesti-lo super rápido, e a melhor opção parece ser esse traje com um zíper gigante à prova d'água e de ar na frente. Esses zíperes herméticos foram até usados em trajes espaciais. E esse é o zíper, essa invenção surpreendentemente genial que ninguém realmente pediu. Eu odeio quando isso acontece. Acho que o cursor do zíper pode ficar preso nas dobras do tecido enroscado na corrente. Então, se sujeira ou detritos entrarem no zíper, a melhor solução é remover cuidadosamente qualquer tecido ou sujeira presa, ou mover o cursor suavemente. Ok, então é melhor remover com cuidado as coisas do zíper, pois a minha reação seria forçar o cursor. Então você sugere não fazer isso. Bem, não. Mova com cuidado. Com cuidado. Se não houver resíduo visível travando o zíper, tente lubrificar a área com grafite de lápis para que o cursor deslize, pois é um excelente lubrificante seco. O problema mais irritante do zíper costuma ser quando ele abre dos dois lados do cursor. Isso geralmente acontece quando o cursor fica alargado ou torto e não consegue mais aplicar pressão suficiente para encaixar corretamente os dentes do zíper.
Como resultado, a corrente do zíper se separa atrás do cursor. Você pode consertar um cursor desgastado em casa usando um alicate para apertá-lo nas laterais. Isso vai estreitar a cavidade interna, como quando era nova, e deve unir os dentes de novo. Só não aperte muito. Não consigo acreditar que Gideon Sundback registrou sua primeira patente por volta de 1914. E nesses 112 anos, sabe, tantos outros dispositivos que inventamos foram completamente transformados, ficaram melhores, mais rápidos, mais baratos. Mas parece que o zíper é basicamente o mesmo, então o design de Sundback era realmente muito bom. É tão bom assim. Eu não tenho uma explicação melhor. Realmente é tão bom assim.